Meus amigos, muito boa noite. De início, já um grande abraço a todos. Imensas saudades pelo tempo longo já transcorrido desde fevereiro. Estamos implementando um novo tipo de exposição no qual vocês não apenas nos veem, ouvem, mas também vão ver o que nós queremos expor. Recomendo que aqueles que estejam vendo em celular coloquem na horizontal, irá facilitar não apenas nos ver, mas ver as telas que nós vamos apresentar. Esse tema nos foi solicitado por um de vocês quando nós, algumas semanas atrás, enviamos um e-mail com os arquivos relativos às palestras passadas. E a pessoa nos perguntou como é que a doutrina espírita estava vendo a questão do coronavírus. Esse é um tema hoje que nós vemos em diversas exposições do Divaldo, do Alberto, certo? Ou de outros pessoas tratando exatamente dessa questão de como o espírita pode estar lidando com a questão do coronavírus. O que nós vamos ver aqui, certo? Em poucos minutos, é uma espécie de visão geral de pontos que nós consideramos importantes e de aspectos positivos, aprendizados relacionados à questão do coronavírus. O primeiro ponto, que é o que está mostrado na tela de vocês, é a questão de nós entendermos o contexto no qual esse coronavírus está. E quem nos faz esse esclarecimento, e eu estou utilizando, não é apenas ele, mas o Emmanuel, certo? Em que muitas vezes nós, espíritas, e ouvimos a palavra que nós estamos numa época de transição, que nós estamos iniciando uma nova era, certo? E muitas vezes nós não entendemos claramente o que isso significa, certo? Em termos rápidos, sucintos, certo? A Terra é como fosse uma escola, no qual, no presente momento, ela está passando de uma escola primária para uma escola secundária, certo? Nessa transição, nessa passagem, vai haver melhorias físicas na escola e vai trocar, certo? De certa forma, os alunos para essa fase secundária. E, essencialmente, certo? Ou seja, a Terra está num processo de evolução, de progresso, só que nós estamos um processo intermediário, que é exatamente essa transição para o quê? Para uma nova era, para uma nova escola, certo? Com novos alunos e novos meios físicos. A questão rápida é a gente entender onde que o coronavírus entra nessa questão, certo? E é exatamente isso que é a próxima tela que vocês estão vendo, onde nós sintetizamos os três principais impactos que essa transição está trazendo para a sociedade. Nós aglutinamos em impactos materiais, sociais e espirituais. Os materiais são aquilo que nós estamos vendo, que é terremotos, maremotos, tsunamis, certo? Tempestades, secas, certo? Desastres coletivos de avião, de navio, e entra aí a questão das epidemias, é onde entra a questão do coronavírus. Mas esses impactos não são apenas materiais, são também sociais, em que nós vemos um crescimento alarmante da violência coletiva e familiar, certo? Um desdobramento não de guerras mais globais, mas de guerras locais, regionais, certo? E uma disseminação pelo planeta de mudanças políticas, às vezes positivas e às vezes negativas. E, por último, tem os aspectos morais e espirituais, onde nós vemos também, no presente momento, um nível grande
de transtornos psicológicos, certo? Um quadro de vazio existencial ou de depressão, e a grande epidemia, como o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda coloca, uma epidemia que é invisível, que é a epidemia obsessiva. Então, são esses três grandes impactos. O coronavírus é um desses aspectos, certo? Todos os outros continuam, certo? E estão correndo em paralelo. O que nós precisaríamos entender é o que leva a esse tipo de impacto, certo? Parece que cai do céu, certo? É um negócio que aparece, que surge, não aparece, que surge. Quem nos esclarece claramente isso é o nosso amigo também, Emmanuel, certo? Nas frases que está à sua direita, em que ele diz o seguinte: essa situação de impactos materiais, sociais e espirituais, elas refletem, na realidade, uma reencarnação coletiva, em massa, de espíritos muito necessitados. E espíritos que estavam há séculos sem reencarno, e espíritos muito primitivos, e que reencarnaram, certo? Nas últimas décadas. Então, nas últimas décadas, a gente vê um decréscimo, uma queda na parte moral, certo? Na parte de exatamente de processos obsessivos, de transtornos, de vazio, de depressão, de drogas, certo? Que levou, certo, a essa situação de violência familiar grande, de guerras regionais, certo? E também das pandemias. Então, esses espíritos eles estão tendo uma última oportunidade, certo? Antes que nós entremos na nova era, na nova escola, né? E isso está acarretando esse tipo de situação que nós vemos, inclusive das pandemias, certo? E de também fenômenos sísmicos que são derivados da ação mental e espiritual de todos eles. Como diz um mentor, em forma sintética, uma grande porcentagem das pessoas que hoje vivem na Terra, eles estão fisicamente no século XXI, mas interiormente estão no tempo das cavernas. Então, eles refletem exteriormente, certo? A situação problemática espiritual. E esse reflexo é as violências, é a depressão, é as guerras íntimas, certo? Regionais, e uma série de outras situações. Então, esses impactos, na realidade, refletem os impactos mentais e espirituais de uma falange enorme. Milhões de espíritos reencarnaram nessas últimas décadas, nessa situação. Então, esse é o contexto da pandemia que nós estamos vivendo. Ela é uma parte desse problema e que muitas vezes não se destaca essa questão. O próximo ponto é relembrar que o nosso amigo Kardec, certo, perguntou ao plano espiritual se esse tipo de flagelos, que são terremotos, maremotos, essas pandemias, essas epidemias, elas têm um aspecto além do que simplesmente o desencarne, a morte da pessoa. Ou seja, tem um aspecto provacional. A resposta está no Livro dos Espíritos, pergunta 740, em que ele diz, sem a menor dúvida, certo? É uma prova. Então, a pandemia, o coronavírus, é um processo provacional coletivo, que atinge cada um de nós, de uma forma distinta, diversa, mas que atinge. E o objetivo não é simplesmente, certo, o desencarne. O objetivo é desenvolver a inteligência, a paciência, demonstrar amor ao próximo, e isso é o que a sociedade, de alguma forma, está tentando implementar. A inteligência através de descobrindo vacinas, certo? A paciência porque você tem que ficar num confinamento, certo? Tem que ter uma aceitação. O amor através desses atos que a gente vê, de fazer cestas, de visitar o outro, de levar, de apoiar, de fazer redes sociais. O que nós precisamos ficar bem claro em todas essas situações é também o que o nosso amigo Emmanuel coloca, que a gente precisa ter certeza que o sofrimento vai ser invariavelmente reduzido ao mínimo.
invariavelmente significa sempre. Então, tudo aquilo que a sociedade esteja passando, em todos esses impactos, não apenas na pandemia, podemos ter certeza que o sofrimento está sendo reduzido ao mínimo. Só que nós não conseguimos avaliar esse mínimo. A gente imagina que o mínimo é muito, mas não é. Tenhamos certeza que ele está sendo invariavelmente reduzido ao mínimo. Só que também, muitas vezes, nós nos esquecemos que, além dos flagelos coletivos, que a pandemia está dentro dele, o ser humano passa, ao mesmo tempo, por flagelos individuais. São tempestades dentro de nós. Chuvas de lágrimas, de dores, que são também cataclismas que ocorrem dentro do ser humano e que não aparecem no jornal, não se contabiliza em desencarne, mas que são reflexos das nuvens, como diz o nosso amigo Emmanuel, das nuvens tenebrosas que a gente criou no passado. Essas nuvens, muitas vezes, agora no presente, elas se transformam em lágrimas extremamente doloridas, certo? Em explosões de desencontros dentro de nós. Tomemos cuidado com esses flagelos. Muitas vezes a gente se preocupa muito com os flagelos externos, nos esquecendo dos flagelos internos nossos. Esses são de ontem, são de hoje e podem ser de amanhã. Eles refletem muitas vezes, certo, os grandes atos negativos do passado e que se refletem hoje, certo, como tempestades, terremotos, maremotos dentro de nós mesmos. E para enfrentá-los, como diz a nossa amiga Joana de Ângeles, que está na tela de vocês, em momento algum deixe de confiar nos desígnios de Deus. Por mais que muitas vezes a gente não perceba, a ajuda vai vir. Porque se não houvesse, muitas vezes você iria naufragar nas tempestades da vida. Então, a pandemia é algo importante, ela é parte do processo de transição planetária que nós estamos vivendo. E além das pandemias externas, tomemos cuidado com as pandemias internas, certo? As grandes dores internas, essas muitas vezes nos aniquilam sem ser um vírus, sem ser muitas vezes percebida pelos outros que estão ao nosso redor ou pela medicina. Portanto, a pandemia pode ser um momento difícil, mas nós podemos aprimorar a nossa meditação, exercitar a inteligência, a paciência, a abnegação, a fé, a união, a aceitação, a esperança. Tudo isso nós podemos fazer em paralelo aos momentos que nós estamos passando. Depende de cada um de nós. Isso nos faz crescer espiritualmente, que é o objetivo. Nós não estamos numa fase provacional, como diz o Kardec, o plano espiritual. Nós iremos aprender alguma coisa se nós exercitarmos todos esses ângulos que dependem de cada um de nós. Porque, como diz o nosso amigo Marco Prisco, que está na tela de vocês, não creia que só acontece o que deve acontecer. Nós podemos mudar para melhor o que está acontecendo. Novamente, um grande abraço a todos. Certamente nós vamos nos ver no futuro, virtual ou presencialmente, que nós todos possamos superar, vencer o quadro de provação, seja coletivo, pandêmico, ou seja individual, íntimo, porque um ou outro está nos possibilitando que a gente aprenda, nos melhore. Cabe a nós fazermos isso. Um grande abraço a todos.